Na aula anterior, a gente explorou um pouco o que são os arrays, o que eles fazem, como a gente consegue adicionar elementos, remover elementos, percorrer os elementos no array. E nessa aula a gente vai explorar ainda mais essa estrutura de dados tão importante na programação. E nessa aula a gente vai falar sobre três funções muito importantes que a gente utiliza para manipular arrays com JavaScript, que é a função map, a função filter e a função reduce. Eu vou aqui explicar na prática para vocês como cada uma dessas três funções funcionam e como a gente consegue utilizar elas em conjunto. Então, vamos lá para o nosso Visual Studio Code. Aqui eu estou no VS Code, já na pasta da aula 11, que é essa aula que a gente está aqui. Já criei um novo arquivo index, então vamos lá. Digamos que a gente tem um array de números. E escrevendo nosso array de números, então vai ser uma sequência de 1 a 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, aqui o espaçamento saiu errado, mas isso não interfere. Beleza, no final ponto e vírgula, ok. Vamos botar aqui nosso console.log para a gente ver o nosso resultado à medida que a gente vai evoluindo o nosso código. Então se eu vim aqui no console, node index.js, a gente vê que deu erro porque está no plural, números. A gente também tem esse erro aqui de vez em quando. Ok, então temos aqui uma sequência de números de 1 a 5. O que a gente vai fazer aqui? Vamos criar, usando a função map, uma função que triplica cada um desses elementos do array. Então imagine que eu vou pegar cada item aqui do meu array e vou multiplicar eles por 3. Eu podia usar um for e percorrer cada elemento do array aqui e multiplicar ele por 3 e colocar o valor de volta no array. Só que a gente vai usar a função map do JavaScript. Então a função map, ela não vai modificar o array original. Isso é uma questão muito importante. Isso tem a ver com imutabilidade, que é um tópico mais avançado que a gente vai lidar com ele depois. Mas é importante saber que o map ele não vai alterar o meu array inicial, o meu array original. O que ele vai fazer? Ele vai criar um novo array. Ele vai retornar um array novo contendo os elementos que eu transformei. Imagine que o map ele é usado para você fazer transformações nos elementos do seu array. Então o map ele sempre vai receber uma função que vai percorrer cada elemento do meu array e vai executar uma operação. Nesse caso, eu vou triplicar cada elemento. Então vamos escrever isso daqui. Vou primeiro criar uma minha função usando function. Vou chamar de triplicar. Então eu vou receber aqui como argumento da minha função um número. E aí eu vou retornar o triplo desse número. Então é número vezes, vezes 3. Pronto, tenho aqui minha função triplicar. Se eu aplicar ela em cada elemento aqui, imagina que esse argumento número vai ser cada elemento do meu array. Eu vou ter 1 vezes 3, 3, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15. Então, isso seria o retorno. Então, como é que eu uso minha função map junto do meu array, aplicando a função triplicar em cada um dos elementos? Então, você vê que se você for fazer um for para fazer isso, você vai escrever mais código no final das contas. Com o map, ele fica de uma forma muito simples. Então, deixa eu explicar aqui para vocês. Eu vou guardar aqui o meu novo array. Como eu disse, o map ele vai retornar um novo array, ele não vai modificar o meu array original. Isso é muito importante que você tenha em mente. Então, eu vou ter aqui vou botar resultado, na verdade. E aí eu vou fazer números, que é o meu array original. Deixa eu subir aqui. Números é um array de 5 elementos, pode ser quantos elementos for. Não importa aqui a quantidade de elementos. E eu vou fazer ponto map. Ver aqui que o próprio VS Code ele vai me dar o autocomplete para map. E o map, como eu falei, é uma função do array, da estrutura de dados da array no JavaScript. Existe também em outras linguagens de programação, é um termo comum, o map. E aí o map ele espera receber como argumento, é uma função que recebe como argumento uma outra função. E aqui é a função que eu quero executar em cada um dos meus itens do meu array de números. Então eu vou executar triplicar em cada um dos meus elementos do meu array. É isso que o map faz. Ele recebe uma função e aí internamente ele cria um loop que passa por cada elemento do meu array e ele chama essa função aqui passando como número cada um dos elementos um a um no meu array. Ele vai percorrer o array inteiro fazendo isso. E aqui vamos ver o resultado disso. Em vez de console log número, vou botar console log resultado. Então você vai ver aqui que é importante até botar console log número para mostrar para vocês
que o array inicial de números ele vai se manter inalterado. Ele vai se manter nessa estrutura aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Enquanto o resultado vai ser um novo array com o triplo de cada um desses elementos. Então vamos lá no console. Node.js. E aí você tem o array original, que é esse console log números aqui. Se manteve o mesmo, enquanto que o array do resultado eu tripliquei. Então tenho 3, 6, 9, 12 e 15. E isso daqui é a função map. É muito importante, a gente usa muito o map. Toda vez que você for fazer operações no array, é por boa prática recomendado que você use o map. Porque é muito importante essa questão da imutabilidade. De gerar um novo array, um novo elemento, ao invés de transformar o elemento original. A gente usa muito essa função map no dia a dia, no ambiente de trabalho. É importante que você esteja familiarizado com essa função. Uma outra função que a gente vai usar muito é uma função chamada filter. Então deixa eu adicionar aqui. O map faz transformações, enquanto eu tenho o filter. E o filter, como o próprio nome sugere, ele vai filtrar elementos. Então, por exemplo, eu tenho o meu array aqui, eu quero quero manter só os números pares, por exemplo. Então eu vou usar uma função filter para fazer isso. E o legal aqui é que eu posso concatenar, ou seja, eu chamo a função map e logo em seguida eu já chamo a função filter. Por quê? Porque o map, como eu disse, ele retorna um novo array. Resultado é um novo array. Então eu posso pegar esse array imediatamente e aplicar o filter. Em vez de fazer resultado, ponto, filter, depois fica muito verboso. O que a gente costuma fazer muito, é muito comum, é fazer um filter. É você concatenar funções do array. Isso daqui é muito comum. E a gente faz isso daqui para dar uma organizada, ficar mais fácil de ler. Então, vou criar minha função aqui, filtrar pares, function, botão C, filtrar pares, e aí eu quero pegar só os números pares do meu array. Botão O. E como eu pego os números pares? Eu pego o número e divido ele por 2 e pego o resto da divisão. A divisão, o operador seria só o barra. Mas para pegar o resto da divisão, por exemplo, se eu dividir 3 por 2 dá 1,5. Quando eu faço o operador de porcento, eu estou pegando o resto da divisão. Então eu estou pegando esse 0,5. Então a gente sabe que um número é par quando o resto da divisão, depois do ponto, é 0. Então, se o resto da divisão de um número qualquer por 2 for igual a 0, eu faço esse triplo check aqui com 3 iguais, poderia ser 2, mas por questão de segurança a gente usa 3 para testar também tipos, para garantir que ele seja um número e que esse número seja 0. Então, aqui eu vou retornar um booleano, isso daqui é uma comparação, então isso aqui vai retornar true ou false. Uma função que você vai aplicar como filtro, ela por regra deve retornar um true ou um false. Ela não pode retornar outra coisa que não seja um booleano. Até pode retornar inteiros, já que inteiros o próprio JavaScript consegue converter para booleano. Mas o recomendado é que você faça uma comparação aqui. Retorna true ou false. Isso daqui vai ser um true, isso daqui vai ser um false. Então eu vou aplicar da mesma forma como eu fiz com o map. O map recebe uma função triplicar. O filter ele também recebe uma função. Nesse caso vai ser uma função filtrar pares. E aí quando você for criar seus filters, tenha em mente sempre o filter, uma função do filter deve retornar um booleano. Enquanto que a função do map pode retornar qualquer coisa. Pode retornar nulo, pode retornar um booleano, um número, um string, um objeto, um outro array. Enfim, o map ele é muito flexível quanto ao retorno. Então agora o que eu faço? Eu pego meus números, uso o map para multiplicar por 3 e uso o filter para tirar e manter apenas os números pares do meu array. Note que assim como o map, o filter ele também vai retornar um novo array. Ele não modifica o resultado original. Ele não vai modificar números, por exemplo. Então se eu for aqui no console e executar essa função, desse array que está triplicado aqui, os únicos pares são 6 e 12. Então eu espero que o meu resultado apareça aqui no console apenas 6 e 12, ao invés de todos esses números aqui. Então se eu for aqui no console, executei, apareceu 6 e 12 e não mais o triplo dos números, porque logo quando eu faço o triplo, logo em seguida eu já coloco o filter. Então ele vai executar tudo isso daqui, o map para triplicar e o filter para filtrar só os pares, e aí depois ele vai jogar tudo em resultado. Por isso que eu não tenho um console log do triplo mais, porque eu estou fazendo o filter logo em seguida.
Então, o resultado aqui que aparece já é o valor filtrado. Então, eu tenho aqui um array só com dois elementos, 6 e 12. Então, aqui a gente já cobriu o map, que ele transforma os elementos do array em outros valores, e o filter, que ele vai tirar elementos de acordo com a regra que eu quiser. Se eu quisesse, por exemplo, filtrar apenas os ímpares, eu teria que inverter isso daqui, para pegar todos os números cujo resto da divisão por 2 não seja zero. Porque se for zero é par, se não for zero é ímpar. Vou retornar aqui. E é assim que eu utilizo o map, eu posso encadear com um filter, poderia encadear com outro map depois disso, e depois com outro filter, e assim infinitamente, mas para esse exemplo aqui, vou só colocar esse map, esse filter. A ordem também não importa, eu poderia ter feito primeiro o filter e depois o map. Deixa eu até inverter aqui para mostrar para vocês que é possível também você inverter essa sequência. Nesse meu caso aqui, a ordem não importa, mas para os seus, dependendo da sua lógica, pode importar sim. Então tem aqui que o resultado é o mesmo. Eu primeiro tirei os pares, deixei só os pares, na verdade, filtrei, tirei os ímpares, deixei só os pares. E depois eu apliquei o triplo. Então aqui a ordem não teve nenhuma relevância. E por último, eu vou mostrar para vocês uma terceira função que também... Essa é menos comum que o filter com o map, mas também ela pode ser muito utilizada também, que é a função reduce. Basicamente, a função reduce ela vai pegar um array de elementos e vai retornar no final um único elemento. Ao invés de o map e o filter, ele retorna um arrays. Pode ser um array até vazio, inclusive. Mas no caso do reduce, não. Ele vai condensar, juntar, compactar todos os elementos do array de acordo com a sua lógica e vai retornar um único elemento. Então, para o meu caso aqui, acho que o mais trivial de se pensar é, tá, então deixa eu fazer um somatório dos números que restaram. Então, eu vou criar uma função somatório que depois que ele aplicar o filtro e deixar só os pares e multiplicar esses pares por 3, eu quero saber a soma total de todos os elementos do meu array. Então, vamos criar uma função aqui, function somatório. E o somatório, diferente da função que vai junto do map, da função do reduce, da função do map, da função do filter, ela vai ter dois valores. O primeiro valor é a soma, ou seja, no meu caso aqui eu estou criando um somatório, mas esse valor você pode entender como um valor acumulador, ou seja, é o acumulado de cada elemento do meu array. É como se fosse o resultado parcial. Eu percorro esse elemento, quem é minha soma? É 1. Eu percorro esse elemento, quem é minha soma? É 1 com 2, é 3 por enquanto. Então, você vai acumulando esse valor nessa primeira variável aqui, que se chama acumulado. E a segunda variável é o elemento, é cada um dos elementos. Nesse caso, são números. Então, eu vou colocar aqui número, para representar bem o que é cada valor do meu array. A diferença basicamente vai ser essa. O somatório ele vai ser vai ter dois argumentos na função do reducer, desculpa. Ele tem duas funções. Um é o valor acumulado e outro é o valor atual do elemento do meu array. Por exemplo, meu acumulado poderia ser uma string, se eu quisesse juntar todos os elementos como se fosse um texto. E ter no final algo tipo 1, 2, 3, 4, 5. Como uma string. Então, eu poderia fazer isso e meu acumulado seria um string que começaria com 1, depois um string que começaria com 1, 2 e assim por diante. Tá, isso daqui. Mas aqui meu acumulado é um número. Então, o meu somatório ele deve sempre retornar o valor acumulado, que é o valor atual, mais o meu número. Ou seja, a primeira iteração, quando ele passar pelo número 1, vai ser 0 mais 1, que vai ser 1. E quando ele passar pelo número 2, vai ser 2 mais o acumulado, que era 1, e aí vira 3. Quando ele passar pelo número 3, o acumulado vai ser 3 mais o número atual, que é 3, vai ficar 6. E assim sucessivamente. Então, o meu somatório vai ser o meu valor acumulado mais o meu número. Eu venho aqui na minha... Eu estou encadeando as funções aqui. Eu vou encadear com a função reduce. E a função reduce que eu estou usando aqui é uma função chamada somatório. Então, vou passar minha função aqui, somatório. Diferente do filter e do map, a função reduce, além de esperar uma função que ela vai aplicar a cada elemento do array, ela também espera um segundo valor, que é o valor inicial da minha variável acumulado. Nesse caso, como eu estou acumulando números, eu quero ter um somatório, o valor inicial é 0. Mas voltando ao exemplo de montar uma string que vai juntar todos os elementos do meu array, eu podia dizer que o valor inicial da minha string é uma string vazia, ou que o valor inicial pode ser nulo, por exemplo. Aqui, o valor inicial depende muito da sua lógica
que você está aplicando para criar a sua função de reduce. No meu caso, como eu falei, é um somatório, então é interessante que o primeiro valor seja um 0. Então, aqui eu vou encadear o reduce com os outros elementos do meu array. Aqui a ordem importa sim, já que o reduce, no final das contas, ele não vai retornar um array. Então o reduce ele sempre é o último elemento quando você vai encadear uma sequência de map, filter. O reduce ele é o último porque no final das contas ele não retorna um array. E o fato de ele não retornar um array no final das contas impede você de usar um map depois dele ou um filter depois dele, porque o resultado disso daqui não é mais um array. É importante ter isso em mente. Então agora o meu resultado, minha variável resultado aqui na linha 19, ela não vai ser mais 6 e 12 como um array. Ela vai ser a soma de 6 com 12, que vai dar 18. E não mais como um array, mas sim como um número isolado. Então vamos executar isso aqui no console. E aí eu tenho meu valor 18. Então para recapitular aqui o que a gente fez. Tem um array de números. Eu filtro os elementos do meu array usando a função filter. E eu crio um filtro para o meu array. E aqui eu criei um filtro para manter apenas os números pares. Todo filtro, uma função passada como filtro, ela deve retornar um booleano. E aí eu tenho um map que eu vou percorrer cada elemento do meu array e vou alterar os valores deles, mantendo o valor original na variável original, mas criando um novo array com os valores aplicados no meu map. E por último, eu faço um reduce aqui, que é para compactar todos os meus elementos num único valor, que não é mais um array. Então, um reduce é recomendado ser sempre o último elemento se você for encadear diferentes funções de um array. Por isso aqui eu coloquei o reduce no final. O valor inicial do meu valor acumulado aqui, da minha variável acumulado, é 0, porque eu estou acumulando números. E a minha função somatório vai sempre retornar o acumulado mais um número atual. Então, primeira iteração retorna 1, a segunda iteração acumulado vai ser 3, a terceira iteração o acumulado vai se somar, vai virar 6 e assim sucessivamente. Se você quiser testar isso daqui, você pode criar variáveis e criar o filtro, por exemplo, e aplicar só o filtro na primeira. Vou fazer isso aqui. Opa. Deixa eu voltar aqui, criar filter, aí eu vou ter resultado 1. Deixa eu criar aqui, const resultado 2 vai ser resultado 1.map. Você vai ver aqui que o resultado é o mesmo, no final das contas. E const resultado 3 vai ser resultado 2.reduce. E aí eu vou colocar resultado 1. E aí você vai ver o passo a passo disso daqui de uma forma mais simplificada. Então veja que esse daqui é meu array original, ele se mantém, eu não modifico. Depois de fazer todas essas operações, o meu array de números ele ainda é o mesmo. Resultado 1 virou o filtro do meu array original. Então, ou seja, o resultado 1 vai ser só os pares. Então, os pares aqui são 2 e 4. Depois de tirar só os pares, eu estou triplicando, que é o resultado 2, que está aqui. E o resultado 2 é o triplo de 2 e o triplo de 4. Então, vira 6 e vira 12. E aí, por último, o resultado 3 é a função reduce, que basicamente ele vai pegar todos os elementos do meu array, nesse caso 6 e 12, e vai somá-los e vai retornar um número, nesse caso 18. E isso são as principais funções que a gente usa no array, que é o map, o reduce e o filter. É importante demais que você se familiarize com essas funções, que você consiga utilizá-las, entendê-las. Isso é muito, muito importante sim, porque é uma estrutura de dados muito utilizada e essas funções são cruciais para manipulação de arrays. Então, faz os exercícios que estão na lista aqui embaixo na descrição desse vídeo antes de passar para o vídeo seguinte. E é isso, a gente se vê então na próxima aula. Até mais.